John Bunyan era um grande pregador, ao ponto de John Owen, o maior teólogo dentre todos os teólogos puritanos, desejar e ouvi-lo pregar. O rei Charles o questiona, pergunta por que ele desejava ouvir um simples funileiro sem formação alguma pregar. Então John Owen responde que trocaria toda a sua erudição pela capacidade que aquele funileiro tinha de tocar o coração das pessoas. Porque John Bunyan era um grande pregador, certamente não era apenas pela sua capacidade de retórica, de eloquência, sua mente brilhante, mas por tudo que ele passou. Após 10 anos de casados, quando Bunyan tinha 30 anos, sua mulher morreu, deixando 4 crianças abaixo de 10 anos, uma delas cega. Um ano depois, em 1659, ele se casa com Elizabeth, que era uma mulher notável. No ano seguinte ao casamento, Bunyan foi preso. Ela estava grávida do primeiro filho deles e teve um aborto durante a crise. Então ela cuidou das 4 crianças como madrasta, sozinha, por 12 anos, enquanto Bunyan estava preso. Essa mulher precisa ser mencionada. Em 1661, após a prisão de John Bunyan, ela foi confrontada com uma dura pergunta. A pergunta é: Bunyan vai parar de pregar? Ao que ela responde: meu senhor, ele não se atreveria a deixar de pregar enquanto puder falar. Então qual a necessidade dessa conversa? Existe, meu senhor, pois eu tenho 4 crianças pequenas que não podem fazer nada por si mesmas. Uma delas é cega e não temos nada para nos sustentar a não ser a caridade das pessoas boas. Então Matthew se compadece, pergunta para ela se ela realmente tinha 4 filhos, porque ela era tão nova. Meu senhor, eu somente sou madrasta deles. Não faz nem 2 anos que estou casada. De fato, eu estava grávida quando meu marido foi detido pela primeira vez. Mas sendo ainda muito nova, desacostumada de tais coisas e totalmente atemorizada pelas notícias, então eu entrei em trabalho de parto. Esse trabalho de parto durou 8 dias e eu dei à luz. Mas a minha criança morreu. Mateus se compadece dela, mas os outros juízes continuam endurecidos e dizem: ele é apenas um funileiro. Sim, é porque ele é um funileiro, meu senhor, e um homem pobre e desprezado, e não pode ter justiça. Um tal senhor Chester está enraivecido e diz que Bunyan vai continuar pregando e fazendo o que ele quiser. Ele só prega a palavra de Deus, diz Elizabeth. O senhor Twisden, um ataque de cólera, responde: ele fica correndo para cima e para baixo, fazendo mal. Não, meu senhor, não é assim. Deus o tem aprovado e tem feito muito bem através dele. Aquele homem, cheio de raiva, diz: sua doutrina é do diabo. Ela replica: meu senhor, quando o justo juiz aparecer, será conhecido que sua doutrina não é do diabo. O biógrafo de Bunyan comenta que Elizabeth Bunyan era simplesmente uma camponesa inglesa, mas nem que houvesse sido coroada como rainha, poderia ter falado com mais dignidade. Assim, durante 12 anos, Bunyan escolhe a prisão e uma consciência limpa, em vez da liberdade
e uma consciência maculada pelo acordo de não pregar o evangelho mais. Ele poderia ter readquirido a sua liberdade assim que quisesse, mas ele continua firme na decisão de pregar o evangelho enquanto tiver vida. Apesar disso, às vezes ele ficava atormentado com a possibilidade de que ele não tivesse tomado a decisão certa com relação à sua família. A separação da minha esposa e dos meus pobres filhos tem frequentemente sido para mim, aqui nesse lugar, como arrancar da carne dos meus ossos. Isto não somente porque estou até certo ponto afeiçoado demais a essas grandes benevolências, mas também porque fico trazendo à minha mente as muitas dificuldades, misérias e necessidades que minha pobre família encontraria caso eu fosse tirado deles. Especialmente minha pobre filha cega, que está mais próxima do meu coração do que tudo que eu tenho. Oh, pensar nas dificuldades que minha filha cega poderia atravessar quebraria meu coração em pedaços. Apesar de tudo, John Bunyan permaneceu. Em 1672 é que então ele é libertado da prisão por causa da declaração de indulgência religiosa.